Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Lucas Saturnino, consultor SAP, especialista no módulo de folha de pagamento, e hoje eu quero trazer esse vídeo para conversar com vocês, para explicar para vocês, para falar com vocês sobre aquela bendita provisão de INSS que o SAP faz no cálculo do pagamento do adiantamento de férias, do FERI dentro do SAP. Imagino que você já deve ter se deparado com aquelas duas rubricas M388 e M389, M388 um desconto, com o nome provisão de INSS no momento do cálculo do adiantamento de férias, o FERI, e a M389, um provento que eu pago para o funcionário na folha de pagamento, com a descrição também de provisão, de devolução de provisão de INSS. Se você tem dúvida de o que são essas rubricas, o motivo pelo qual o SAP gera essa rubrica, por que essa bendita provisão no cálculo de férias, e ainda de INSS e uma provisão que eu desconto do funcionário. Bom, se você tem dúvida com relação a isso, se você ainda não entendeu esse cálculo, se você não sabe o motivo pelo qual o SAP faz esse cálculo e como ele faz esse cálculo, fica nesse vídeo que vai ser muito interessante e é justamente isso que eu vou explicar para vocês, tá bom? Então agora chega de enrolação, vou entrar aqui agora na tela do meu computador para mostrar para vocês dentro de um caso prático. Vamos lá. Bom, já estou aqui na tela do meu computador, vocês devem estar vendo a tela do meu computador aí. Estou aqui na transação já do pagamento de adiantamento de férias, aquela PC00_M37_ FERI, O objetivo aqui não é ensinar como utilizar, não é ensinar como preencher essa transação, que tipo de informação eu coloco nessa transação. Estou pressupondo que vocês já saibam, O objetivo aqui é a gente falar sobre o cálculo dessa provisão de férias, de INSS sobre férias que ele faz, Então eu vou rodar aqui esse cálculo, tá bom? É uma férias que já está paga, eu só estou simulando ela novamente para que vocês possam verificar, Porque já está paga para depois a gente ver a transição dela na folha. Então eu vou colocar aqui em teste, tá bom? Só para a gente visualizar o Olerite, Vou abrir aqui o formulário. Bom, então o que a gente pode ver aqui, Aqui, tá vendo? A rubrica M388, provisão, contribuição, INSS, dedução, Que raio de bendita rubrica é essa e da onde que o SAP tira isso, Lembrando que esse é um ambiente de teste, Então desconsidere qualquer tipo de cálculo errado, tabela de INSS incorreta e tudo mais, não se prendam a isso. Vamos se prender aqui à funcionalidade dessa rubrica e dessa provisão, Então o que acontece? A gente sabe que o INSS ele é uma provisão. O INSS é um recolhimento que acontece por período, ele é referente a um período. Então, eu posso ter vários pagamentos, Aliás, eu posso ter pagamentos até no mês anterior, com minha folha de pagamento, que eu posso pagar até o 5º dia útil, por exemplo, só que é referente ao mês passado. Então, o meu INSS, eu vou somar com toda a base, todo o pagamento que foi referente àquele período. IR já não. IR é no momento do pagamento, então ele vai compor a base no momento do pagamento que eu estou fazendo. E qual é a diferença? A gente sabe que a remuneração de férias, quando eu pago uma remuneração, quando eu faço um adiantamento de férias, na verdade o que eu estou fazendo é pagando para o funcionário estar em casa. O que ele recebe a mais aí, que a gente pode contar, é 1/3 de férias. E as médias, obviamente. Mas o resto é o salário dele, Eu estou pagando para aquele dia ele descansar, para que ele possa ficar em casa, Sabendo disso, o que vai acontecer? O meu INSS, ele é composto pela minha base mensal, correto? Então, se eu estou pagando as férias referente, se eu estou gozando as férias nesse cenário, no mês de janeiro de 2021, o meu INSS dessas férias vai somar com a base da minha folha de pagamento de janeiro de 2021. Já o meu IR não. O meu IR, vamos supor que eu estou pagando as minhas férias referente a janeiro de 2021 em janeiro, eu vou compor a minha base de IR que aconteceu no mês de janeiro. Se a minha folha de pagamento é paga no 5º dia útil, ou seja, ela é paga lá em fevereiro, eu vou somar essa minha base de IR, não vai compor com a base da folha de janeiro. Na verdade, a base de folha de janeiro de IR vai compor com os meus pagamentos de fevereiro. E o que eu estou somando aqui para a minha base de IR é, na verdade, a minha folha de dezembro que foi paga em janeiro. Isso vocês sabem, não vou entrar em detalhes. Mas eu só estou tentando justificar o motivo pelo qual o SAP faz essa provisão. Então, como que o SAP trabalha? Em resumo, quando eu faço o cálculo do adiantamento de férias, aqui que é esse FERI, o meu tributo de IR, que vocês estão vendo aqui, o meu tributo de IR sobre férias, ele é sim calculado, ele é sim descontado do funcionário e esse valor é realmente o que eu estou recolhendo de imposto de renda, ou seja, é o que eu vou mandar lá para a Receita Federal, É o que a empresa vai transmitir para o governo como desconto de imposto de renda retido na fonte do funcionário.
é efetivamente o desconto de imposto de renda. E essa provisão, Lucas, essa provisão é o desconto de INSS? Não. Esse desconto de INSS aqui que ele tem no FERI não é o desconto de INSS. Esse encargo não é recolhido para o governo. É simplesmente uma provisão, como o próprio nome diz. Mas por que ele faz então uma provisão? Né? E por que ele já não deduz esse cálculo de INSS? Como eu falei, o cálculo de INSS ele é por período. Né? Então o que o SAP faz? Todos esses pagamentos, salvo 13º, que tem uma base totalmente separada, né? Mas esses pagamentos mensais, no caso das férias também, que ele compõe a base mensal, né? Não existe uma base separada de INSS ou de IR para férias, é a base mensal. Então, como esse pagamento ele compõe a base mensal, o SAP faz o recolhimento, né? Faz o cálculo efetivo para o recolhimento somente na folha mensal. Então, o que ele faz aqui no adiantamento de férias? Ele faz uma provisão. E por que essa provisão? É para garantir que no momento que eu faço o cálculo da minha folha de pagamento, e eu vou gerar esse recolhimento de INSS baseado no meu salário mensal que eu tenho, caso o funcionário tenha para receber, com as comissões, prêmios e etc. Mas as minhas férias, mais as minhas férias que são referentes ao período, ele vai me dar uma base total de INSS. A partir disso é que ele faz o cálculo de INSS em si, que vai ser o recolhimento propriamente dito, tá? E o que acontece? Se ele não faz essa provisão, o que pode acontecer? Esse cenário, por exemplo, o funcionário ele tirou 20 dias de férias e tem 10 dias de abono aqui. Não me recordo se ele tirou o mês inteiro, acredito que não. Obviamente não, porque ele só tem 20 dias de férias. Mas vamos supor que o funcionário ele tire os 30 dias de férias, né? Do dia 1 ao dia 30 do mês, um mês completo de 30 dias. Então o funcionário ele saiu do dia 1 ao dia 30, tá? Ele não vai receber nada de salário naquele mês, concorda? Porque ele saiu, ele transitou o mês inteiro de férias, 30 dias, tá? Vamos supor que eu não faça essa provisão de INSS, tá? E faça só o desconto de IR. O que vai acontecer na minha folha mensal? As minhas férias vão transitar, tá? O que eu paguei, elas vão transitar, então o que eu paguei, que veio de provento, vai ser exatamente igual aos meus descontos de férias, tá? E aí que vem o perigo. Se eu não tenho essa provisão, o que vai acontecer? O funcionário não vai ter saldo. Porque no momento que eu faço o meu cálculo de INSS, se tudo que eu estou pagando eu já estou descontando o que o funcionário já recebeu, da onde que eu vou tirar esse valor de INSS para recolher? Então o funcionário vai ficar com saldo negativo, vai gerar saldo devedor. Pensando nisso, que o SAP fez essa questão dessa provisão. Então, por dois motivos. Primeiro, porque ele não faz o cálculo do recolhimento propriamente dito do INSS nesse momento, no momento do cálculo do adiantamento de férias, tá? E segundo motivo, aliás, pelo fato dele não fazer esse cálculo, o segundo motivo é meio que uma consequência. Então, como ele não faz o cálculo aqui, ele tem que provisionar para garantir que o funcionário tenha saldo. Ah, Lucas, mas se o funcionário tira 20 dias igual você está pensando no cenário aí, nesse seu cenário, provavelmente ele vai ter saldo? Provavelmente sim, mas o SAP usa como padrão. Então, se ele tira 5 dias ou se ele tira 30 dias, o SAP sempre faz essa provisão. É uma forma de garantia, tá? Então, voltamos. Como que eu calculo essa provisão? Nada mais é que exatamente da mesma forma como se estivesse calculando o INSS em si. Então, o que vai compor a base aqui? As minhas férias e médias, né? Abono não entra, não tem incidência. Vou pegar essa minha base e calcular o INSS. Exatamente, faço o cálculo exatamente como se estivesse fazendo o recolhimento de INSS. O valor que me traz, ele acumula como provisão. Esse mesmo valor, ele deduz também da base de IR. Né? Então esse cálculo de IR aqui já está com esse valor de provisão deduzido, para que o cálculo de IR também fique certinho. Né? Então é dessa forma que ele faz. E onde que ele faz esse cálculo? Vou mostrar aqui para vocês no log. Tá? Dentro aqui do log da folha de pagamento do funcionário, tá? Onde ele faz esse cálculo? É exatamente na mesma função que faz o cálculo de INSS. Tá? Vou vir aqui na lupinha, vou procurar a função BRIS, tá? Posso gravar um vídeo depois para vocês explicando melhor como que a gente faz essa análise, tá? Não vou entrar muito nesse detalhe, mas o cálculo que faz, a função que é responsável por fazer todo o cálculo de INSS dentro do SAP é a função BRIS, B-R-I-S-S. Então vim aqui no meu log, cliquei na lupinha e vou procurá-la, né, para que eu possa encontrar mais facilmente. Vou dar um procurar aqui, pronto, ó, já achou, INSS Payroll Function. Dentro dela eu vou abrir aqui o maisinho e vou dar 2 cliques aqui dentro do meu processamento para mostrar para vocês como que ele está fazendo o cálculo, tá? Vou abrir aqui, ó, a minha parte do cálculo, tá vendo? Eu vou abrir aqui no maisinho.
Olha que interessante, ele me traz aqui, ó, valor encontrado, é a minha base, tá? Qual que é essa minha base de 3.000? É a somatória desses valores aqui, tá bom? Então, valor encontrado, 3.000. Em que faixa etária ele se encontra? Ah, ele se encontra nessa última faixa aqui, onde a alíquota é 11.000. Como eu falei, esse é ambiente de teste, então essa tabela de INSS está bem desatualizada, não se prendam a isso. Mas, caindo nessa faixa, ele calcula 11% sobre o valor da base, de 3.454, que dá exatamente os 379,98, tá? Aqui, ó, 379,98. Então, vocês podem ver que a forma que ele faz o cálculo dessa provisão é exatamente a mesma forma que ele faz o cálculo do INSS, tá? A diferença é que ele não recolhe esse INSS. Ele, entre aspas, provisiona. Eu desconto do funcionário, tá? Para garantir que ele tenha saldo. Ah, mas se eu estou descontando, como que eu vou garantir que ele vai ter saldo? Ele devolve na folha mensal. E eu já vou mostrar isso para vocês, tá? Então tá aqui, ó, cálculo do INSS, né? Que foi o que foi gerado, tá bom? Olha aqui que interessante. Aqui embaixo, ó, ajuste do IRRF. Ele mostra que esse valor da base do INSS foi tirado 379 também, tá? Da base de IR, desculpa, tá? Então tá vendo? É exatamente o cálculo de INSS que ele faria. Ele faz o cálculo, só que em vez de recolher, ele provisiona, né? O desconto ele faz, só que em vez de forma de recolhimento, ele faz um cálculo em forma de provisão. E por que ele faz? E como assim essa provisão? Vou mostrar o que acontece na folha mensal. Vou rodar aqui então para esse funcionário a folha de janeiro de 2021, né? O FERI eu paguei em janeiro de 2021, é referente a um período de férias de janeiro de 2021 e por isso eu vou rodar a folha de janeiro de 2021 para mostrar para vocês. Executei aqui a minha folha e olha que interessante, de cara eu já vou mostrar para vocês aqui, ó, a rubrica M389, provisão, contribuição de INSS, recolhimento. Olha o valor dela, R$ 379,98. Exatamente o mesmo valor que eu tinha descontado lá atrás. E olha que interessante, ela vem como provento aqui para o funcionário. Então o que o SAP faz? Lá no FERI, eu calculo o INSS, só que em vez de recolher, eu provisiono, eu faço desconto, mas faço desconto como uma provisão. E esse exato valor que foi calculado lá no meu adiantamento de férias, eu devolvo aqui na folha mensal. Porque isso, como eu falei, para a gente garantir que ele vai ter saldo. Então, nesse mesmo cenário, vamos supor que ele tivesse tirado aqueles 30 dias de férias. Vamos supor que ele tivesse tido esse exato desconto de 379 em 30 dias de férias. Eu ia transitar os 30 dias, eu ia descontar os 30 dias. Vamos supor que fosse R$1.000 de provento, menos R$1.000 de desconto, eu ia zerar. Eu ia ter mais os R$379 a mais que ele ia vir como provento, né? Para que eu possa, quando ele gerasse esse desconto de INSS, que ia ser exatamente os mesmos 379, ele ia zerar, tá? Então o funcionário não ia gerar saldo devedor, porque eu garanti lá atrás, fazendo essa provisão, eu garanti que ele tenha saldo para que eu possa fazer o recolhimento de INSS na folha mensal. É só por isso. É só por isso. Essa provisão ela acontece para que eu possa garantir que o funcionário tenha saldo. Então tá aqui, ó. Venho aqui e devolvo para o funcionário. O que vai acontecer agora? Qual vai ser a base do INSS? Vai ser a mesma base lá atrás da férias mensal. A diferença é que esse funcionário ele tem salário, então o salário vai compor também, tá? E aí ele vai chegar num desconto de INSS em si. Olha aqui, 608. E aí você vai falar, ah, Lucas, mas ó, lá ele provisionou 379, aqui ele está descontando um INSS no mês de 608. Por que não bateu? Como eu falei, lá atrás no FERI, ele provisiona somente sobre os valores de férias. Então, nesse cenário, ele nem precisava ter provisionado porque o funcionário ele teve salário. Mas, como eu falei, é um padrão do SAP. Tá? É um padrão ele fazer isso para garantir que caso o funcionário não tenha saldo, ele vai estar garantindo aqui com esse valor. Então, no começo confunde, tá? Até para vocês explicarem para o funcionário. Eu sei que geralmente quando a gente tem essa mudança para SAP é algo que confunde, ou a gente tem novos funcionários que não estão acostumados com isso, pode confundir um pouco. Mas para vocês explicarem para ele, é isso. Eu estou descontando, mas na folha mensal eu vou devolver esse valor para o funcionário. É só para garantir que ele tenha saldo no momento que eu faça o recolhimento de INSS. Ah, Lucas, e se essas férias fossem bipartidas? E se essas férias eu tivesse férias no mês, mas tivesse também aquelas férias no mês seguinte, né? Se eu tiro, sei lá, do dia 20 ao dia 10 do mês seguinte. O que ia acontecer? Dentro da minha folha mensal, referente aos dias que são do mês seguinte, ele ia fazer novamente esse cálculo da provisão de INSS. Ia provisionar desconto, de novo naquela M388, descontando do funcionário, um valor referente ao INSS que é do mês seguinte, né?
Porque se a férias ela é no mês seguinte, ela é referente à competência do mês seguinte, o meu recolhimento de INSS eu vou fazer sobre esses dias, né, sobre esse valor de férias somente no mês seguinte. Então ele ia fazer de novo o desconto dessa provisão. Então nessa minha folha mensal na transição eu teria a M389, que é o provento que eu estou devolvendo lá do FERI, e teria uma nova M388, que é o desconto, só que referente aos dias que agora que são do outro mês. Então, por isso que muitas vezes, mesmo na folha mensal, eu ainda tenho essa provisão. E de novo, tudo isso é calculado dentro daquela funçãozinha BRIS, né? Ele calcula como se estivesse processando efetivamente o cálculo de INSS, tá? Só que em vez de recolher, ele provisiona. Com relação à contabilização, né? Essa é uma rubrica de provisão de INSS. Então eu tenho que contabilizar na minha mesma conta de encargos lá de INSS que eu tenho sobre provisão de férias? Não. Essa rubrica não é uma provisão da empresa de férias. Então, muito cuidado por isso, que eu já vi muita empresa confundir e contabilizar essa empresa, essa rubrica, simplesmente pela descrição e colocá-la na conta de provisão de encargo sobre férias. Mas não é isso. Nada mais é do que uma transição de férias, né? O que eu posso contabilizar e o que eu julgo mais correto é a gente contabilizar isso na própria conta de adiantamento de férias, né? Onde lá, quando eu estiver descontando, eu vou estar tirando dessa conta e agora que eu estou devolvendo, eu estou colocando de novo, tá? Por quê? Nada mais é que um adiantamento de férias, né? Ela compõe um adiantamento de férias. Eu estou, na verdade, deduzindo lá no FERI do que eu estou adiantando e agora eu estou devolvendo para ele, né, do que eu havia sido descontado do adiantamento. Então, essa rubrica, ela não é uma provisão, ela não é contabilizada como uma provisão naquele sentido que a empresa está guardando um valor em caixa para eu pagar o funcionário no futuro ou para eu fazer o recolhimento no futuro. Não é isso, tá? A característica dessa rubrica é uma provisão que eu estou fazendo para o funcionário para garantir que o funcionário tenha saldo, tá? Então ela não deve ser contabilizada naquela conta de provisão da empresa. Não é uma provisão da empresa, é uma provisão do funcionário que eu faço meio que forçado, né? Sem a opção dele, tá? Para garantir que ele tenha saldo, tá? Em resumo é isso, tá? Espero que eu tenha conseguido ter sido claro para vocês. Espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas que vocês possam ter com referente a essa rubrica M388, as duas rubricas, né? M388 de desconto de provisão e a M389 de devolução da provisão, tá? E é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, espero que tenha agregado um pouquinho aí para vocês, tá? E espero que agora tenha ficado claro e vocês saibam o motivo pelo qual o SAP faz esse cálculo, como que ele faz esse cálculo e o porquê que ele faz esse cálculo, tá? Principalmente para que vocês possam também explicar, explanar toda essa questão para os funcionários, para que fique claro para todo mundo, tá bom? Então é isso, um grande abraço, até a próxima e tchau!